Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, que eu creio que Deus ainda tem mais para falar conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só coloca o ventilador parado para lá, por favor. Eu gosto é do calor, meu amigo. O Senhor, quando Ele me chamou, Ele disse: eu sou fogo consumidor. Eu sou fogo é puro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sou frio nem morno, eu sou é fogo puro. Rabassurianda arabás. Ezequiel capítulo 37. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero ler o versículo 11 e depois eu quero que você volte comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, do 1 ao 10, amém? Que vai dizer assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Volte comigo do versículo 1. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a superfície do vale, e estavam-se sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós espírito e vivereis, e porei tendões sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve ruído enquanto profetizava, e eis que se fez reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso em seu lugar. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como lhe me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, como um grande exército grandioso. Podeis assentar. Antes de sentar, pegue no ombro do seu irmão que está no seu lado. Pegue no ombro do seu irmão que está no seu lado. Diga para ele, ossos clamam. Não, fala bem alto. Ossos falam. Podeis assentar. Antes de nós entrarmos nesta mensagem, eu queria falar um pouquinho da história do povo de Israel. Porque antes de o povo de Israel conhecer o vale, eles conheciam quem era o Deus Todo-Poderoso. Eles viviam para adorar o Deus eterno. Eles viviam para glorificar aquele que os libertou, louvado seja o nome do Senhor, de um grande cativeiro.
E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que tempos se passaram e até anos se passaram. Levantou-se rei, saiu rei, levantou-se rei, mais reis, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no tempo do rei Salomão, o homem, ou melhor dizendo, o rei mais sábio de toda a terra, a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que este homem, por intermédio da sabedoria de Deus sobre a sua vida, ele consegue construir um reinado como nunca houve na face da terra e nunca haverá um reinado como o de, louvado seja o nome de Salomão. Mas Salomão agora é pego na idolatria. E agora o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor, começa a sofrer. A Bíblia vai dizer que agora, louvado seja o nome do Senhor, seu filho vai assumir o trono. E a Bíblia vai dizer que agora começa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o povo se distanciar da presença de Deus. Sabe por quê? Quem não tem visão de Deus não prega a verdade. Quem não tem visão de Deus, quem não tem amor às almas, quem não prega o céu para você, nunca amou você. Quem não lhe ensina o caminho da verdade, o caminho eterno, nunca se preocupou com a sua alma. Imagine se nós hoje, se o espírito de João Batista descesse na terra. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Não era essa a pregação. Arrependei-vos, ó raça de víbora. Hoje nós vivemos em um tempo onde os crentes são muito meninos, e quando ouve uma palavra de exortação de Deus, não consegue ser maduro, tem aparência de maduro, tem aparência de servo, tem aparência de crente, mas na hora de ser exaltado pela palavra de Deus, não consegue. Ou você está pensando que Deus só passa a mão, ou você está pensando que Deus só dá carinho. A Bíblia vai dizer que no livro de Hebreus, que Deus repreende ao filho a quem ele ama. E pense uma coisa que faz com que Deus se afaste de mim e de você, quando Ele chega a nos repreender e nós se tornamos bastardos na presença dEle, porque quem não recebe a correção de Deus é filho bastardo, não é filho diante da presença de Deus. Eu vou sair da igreja, eu vou me afastar da igreja, o pastor falou isso, o pastor falou aquilo, olha a pregação como foi para mim a pregação, não soube ser crente na hora de ser crente, não soube ser servo na hora de ser servo. Deus vinha exortando o povo. E sabe que quando Deus levanta os seus profetas, eu sempre digo que é o tempo da misericórdia. Por quê, pastor? Enquanto Deus não trazia o cativeiro, Deus estava trazendo o profeta para dizer: está chegando o tempo que vocês sofrerão, louvado seja pelos seus pecados, os tempos estão chegando que vocês sofrerão o cativeiro da Babilônia, arrependei-vos enquanto é tempo. Deus levanta Jeremias no meio do povo, as pessoas, ou melhor dizendo, o povo de Deus, pensando que era a boca do homem, que era a voz do homem, mas era a boca de Deus sobre a vida de Jeremias, tentando salvar eles do cativeiro. Mas quando chega o profeta que não é de Deus, eu tenho medo disso. Você sabe discernir o que é profeta de Deus e o que não sabe? Eu sempre digo, se eu estiver escangalhado na presença de Deus, não adianta o profeta vir me dizer que Deus vai fazer isso aqui na minha... Não adianta. A primeira coisa que o Espírito chega a dizer assim: te arrepende e volta ao primeiro amor.
te arrepende. Não adianta tu estar em cima do púlpito pregando, não adianta estar dentro da igreja glorificando, não adianta estar louvando, tem a voz bonita, mas não chega no céu. Prega bem, mas não chega no céu. Mateus capítulo 7 versículo 23 vai dizer que muitos pregaram no nome do Senhor, expulsaram o demônio no nome do Senhor, curaram os enfermos no nome do Senhor, profetizaram no nome do Senhor, mas ele dirás: apartai-vos de mim, que eu nem vos conheço, praticante da iniquidade. Será que nós achamos que Deus quer viver longe do homem? Ou é o homem que quer viver longe de Deus? É mais fácil o homem se afastar de Deus do que Deus se afastar dele. Deus nunca se afastou do homem, mas o homem sempre se afasta de Deus. E quando eu olho para esse texto, eu vejo um povo agora desequilibrado. Sabe o que é uma pessoa desequilibrada dentro da igreja? Ele não aceita a palavra de Deus, ele não aceita exortação. Tu consegue detectar espiritualmente quem é carnal e quem é espiritual. Quem é espiritual diz assim: o que é para fazer, pastor? Tá limpa a igreja? Não tá não. Pastor, vai ter o que? É culto de doutrina amanhã? Tô aqui. É culto de ensinamento? Tô também. É culto, louvado seja, de oração? Vamos orar, vamos ganhar a batalha, porque Deus falou que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Quem sabe não era o que você queria ouvir, mas eu não vim dizer o que você quer ouvir. Eu vim entregar o que Deus tem para entregar sobre a minha vida, a tua vida, a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de João capítulo 6 versículo 63 diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a palavra que eu vos digo são espírito e vida. Ei, entenda uma coisa, ei, o espírito vivifica, mas a carne para nada serve. Quem anda no espírito vive vivificado, vive na vida do Senhor. Você sabia que uma pessoa morta espiritualmente não é aquela que não glorifica? Você sabe que uma pessoa morta espiritualmente não é aquela que não consegue andar? Você sabe que a pessoa morta espiritualmente não é aquela que não consegue falar? Você sabe que uma pessoa morta espiritualmente não é aquela que para de cantar? Não, uma pessoa morta espiritualmente continua cantando, continua pregando, mas a vida está na prostituição, está no laço do adversário, está na fornicação, está no altar. Ei, entenda uma coisa: uma pessoa morta espiritualmente é aquela que vive na mentira, não larga a mentira. Essas pessoas estão mortas espiritualmente. Uma pessoa espiritualmente que anda no espírito, ela tem prazer em obedecer a palavra. Uma vez chegou um passarinho no meu ouvido, ele falou assim: pastor, toma cuidado. Por quê? Eu falei para ele: por quê? Porque tem gente te observando. Estou querendo uma falha sua para detonar o Senhor. Eu digo: pode deixa eles só observar a minha vida. Enquanto eles observam, Deus vai na minha frente, vai quebrando os laços dele, vai jogando as obras do diabo. Sabe por quê? Quem tenta derrubar você é o inferno. A Bíblia vai dizer que agora o povo, a Bíblia fala: olhai para o autor e consumador da vossa. Então olhe para ele, porque enquanto nós olhamos para ele, não olhamos para ninguém. E não ponhamos a nossa salvação em risco.
Porque quem olha para Jesus não consegue olhar para a esquerda, não consegue olhar para a direita, não consegue olhar para trás. Sabe por quê? O problema da mulher de Ló não foi olhar para trás. O problema da mulher de Ló foi voltar para trás. E tem gente que está voltando para trás. O problema é que ela não pensou em olhar, ela pensou foi em voltar. E tem gente que volta às mesmas práticas, parece que não muda nada. Não adianta mudarmos de roupa. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos muda de dentro para fora. E quando Ele muda eu e você de dentro para fora, louvado seja o nome do Senhor, há uma transformação, como a pastora pregou aqui, tão radical, que de dentro para fora brilha a luz do Senhor que está dentro de você. Você sabia que as pessoas conseguem detectar o que é trevas e o que é luz? Não é difícil. Por quê? Porque as obras nós conseguimos detectar. Eu sempre digo que eu não conheço ninguém pelo que prega. Não. Jesus me ensinou isso na palavra. Eu sempre digo que eu não conheço ninguém porque louva. Não. Não é isso. Jesus falou no capítulo 7 ainda de Mateus, dizendo assim: pelo fruto vos conhecereis. Pelo fruto da árvore vos conhecereis. Nos conhecemos pelo fruto que damos, digno de arrependimento. Não é pelo dom espiritual, não é pelo que fazemos, porque dom espiritual não é meu, não é seu, pertence ao Espírito Santo. Aí Israel pensava que estava, não acontecia nada. E Deus já levantava o profeta, eles batiam no profeta. Não queriam o profeta. E Deus já levantava outro profeta, eles continuavam batendo no profeta. Você está entendendo? Tem gente que gosta de ir na igreja dos outros e gosta de bater, mas a vida vive escangalhada, vive desconcertada na presença de Deus. Tem gente que gosta de pregar, louvado seja o nome do Senhor, uma exortação, mas não consegue pregar para si mesmo uma exortação, não absorve. Eu sempre digo, essa Bíblia aqui, ela não pertence à igreja, ela pertence a mim, foi para mim que Deus me deu. Esse dom que eu e você carregamos, não leva ninguém para o céu. Livro de Marcos capítulo 8, a Bíblia vai dizer assim: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Continua ganhando alma. Jesus, ele faz uma festa quando uma alma se arrepende. Continua louvando, louvado seja o nome do Senhor, porque no livro de Filipenses, louvado seja o nome do Senhor, do capítulo 2, a Bíblia também vai dizer que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que muitos pregavam por porfia, muitos pregavam por rivalidade, outros pregavam por amor a Cristo Jesus. Tem gente que quer ser melhor do que o outro. Olha, filho, Deus te deu um dom. O teu dom já levantou muitas pessoas, mas Deus quer algo maior de ti. E Deus manda eu te dizer: desce a casa do oleiro. Sabe por quê? Porque Deus não quer te quebrar, Ele quer te falar contigo, Ele quer te mostrar algo. Por quê, pastor? Porque tu tem perguntado para Ele, e Deus está mandando eu te dizer: desce a casa do oleiro, porque eu falarei contigo. Agora entenda, a Bíblia vai dizer que no versículo 11, o povo estava clamando. Mas espera aí,
Osso não fala. Se nós olharmos para a ótica humana, você olhar para um osso, você diz, isso aqui não fala mais. Você olha para uma carcaça de um boi que já foi tirado toda a sua carne, sua pele, louvado seja o nome do Senhor, olha para a carcaça dele, diz esse aí já era, meu irmão, já está até na barriga, louvado seja o nome do Senhor. Mas escuta bem o que eu vou te dizer, a Bíblia vai dizer que agora eles começam a clamar, louvado seja o nome do Senhor, eles começam a se achar um caco, sabe por quê? Quem está sem Deus, quem está sem a presença do Espírito, quem não sente o verdadeiro avivamento dentro de si, se está um caco.